Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo do modelo do sistema de esquema de ações e operações sobre símbolos e signos, hoje nós vamos tratar do início da seção 3, o museus e a representação do sistema de esquemas de ação. O termo modelo aqui significa uma representação esquemática abstrata da experiência, cujas relações entre os seus elementos podem ser exploradas por meio da lógica e da matemática, para se deduzir daí propriedades que correspondam com uma precisão suficiente a propriedades empíricas diretamente observáveis. Nesse sentido, a seguir, explicita-se uma representação desse tipo relativamente ao sistema de esquemas de ação do sujeito organismo epistêmico. O que nós vamos apresentar agora, então, é uma representação que vai nos ajudar a explicitar a questão da forma matemática, tanto do sistema de esquema de operações sobre símbolos e signos, quanto no sujeito epistêmico, em particular as noções matemáticas e físicas, mas também servindo as outras noções. Continuando a leitura, note-se primeiramente que é possível representar uma ação de um sujeito organismo epistêmico como aplicação de um esquema S a um estado inicial A, resultando um estado final B, como na figura 1 a seguir. Né? Você tem aí A, seta B com S em cima, né? E a descrição da figura. Figura 1, representação da aplicação de um esquema S de ação a um estado A inicial, resultando um estado B final. Por exemplo, conforme Piaget em Euler, a B representa um deslocamento realizado pela criança, de si mesma ou de um objeto, de uma posição A do espaço a outra posição B. Logo, é possível representar tal deslocamento, né, de A para B como a figura 2, A, seta B, né, e em cima a B indicando o deslocamento de A para B. E aí a descrição da figura. Figura 2, representação da possibilidade de um deslocamento AB realizado pela criança de si mesma ou de um objeto, de uma posição A inicial para uma posição B final. Nesse sentido, do ponto de vista lógico e matemático, conforme argumenta Tassinari, é possível ver uma ação com esquema S, estado inicial A e estado final B, de duas maneiras. Como associada a um par ordenado AB, né? A, o estado inicial, B, o estado final. Então, par ordenado é uma estrutura que indica que existe dois elementos, né? E que existe uma ordem entre eles, né? Na realidade, pode ser o mesmo elemento, e com uma relação de ordem entre eles, né? A vindo primeiro que B. E pode também ser visto como uma operação S, no sentido da lógica e da matemática, parcial, que se aplica somente ao elemento A e resulta o elemento B. A gente vai ver isso logo em seguida, como é que a gente pode falar de uma operação lógico-matemática no período sensório-motor. A gente vai ver que é nós, enquanto observador, que estamos continuando identificando essa operação. O Moseus explora, pois, essas duas características da ação no estudo das estruturas necessárias ao conhecimento e sua gênese. Né? Então, o que nós vamos aqui fazer hoje é exemplificar esses conceitos desse início dessa sessão nos comportamentos da criança, né, do ser humano no início da sua vida. Bom, aqui então, por exemplo, nós temos a representação por essas setas, que, como a gente vai ver mais para frente, recebe o nome de digrafo, do esquema de sucção, né? Então vocês têm aí duas fotografias de um bebê sugando uma mamadeira, no qual na primeira ele está com a boca mais fechada, no segundo a boca mais aberta, e ele está então executando esse movimento de abrir e fechar a boca e sugar o bico da mamadeira, né? Então, aí está o passar de um estado a outro, as setas mostrando que se passa de um estado a outro, mostrando a execução, né, a aplicação do esquema de sucção. Né? Então, nós vemos aí como representar a ação. Né? Nós vemos aí as duas propriedades que nós dissemos anteriormente, né? Uma seta estabelecendo uma ordem entre dois estados, né? Um primeiro e um segundo. Então, a seta superior indica o estado da boca fechada e ele abrindo a boca, buscando a sucção, e a seta de baixo, o estado inicial da boca aberta, indo para a boca fechada, continuando a sucção, né? E com isso ele está executando nessa ida e vinda o esquema de sucção, a ação de sugar. A gente também, então, pode ver isso como uma operação no sentido da lógica da matemática, porque a definição de operação na lógica matemática é uma função relativa a um conjunto, de tal forma que a função leva elementos desse conjunto no próprio conjunto, sendo que uma operação tem que atuar sobre todos os elementos desse conjunto.
Mas a gente ainda pode definir uma operação parcial, que é o que a gente vai usar nesse contexto do modelo, uma função que leva elementos de um conjunto no próprio conjunto, sem estar definida no conjunto todo, podendo ser até um elemento, que vai ser, na maioria das vezes, o caso aqui. Então, a primeira seta pode ser vista como uma função matemática, né, que leva o primeiro estado no segundo estado, e a seta de baixo como uma função que leva o segundo estado no primeiro estado, né? Notem, então, que essa forma de representação revela uma certa estrutura lógico-matemática que a gente vai investigar em detalhe, né, durante o estudo do modelo, sendo que essa estrutura matemática, nesse momento, está aos olhos dos observadores, a gente que está olhando, né, essa estrutura matemática no comportamento da criança. Por outro lado, os estados se diferenciam das próprias ações, né? É aquilo no qual a criança aplica o seu esquema para realizar a ação, né? E, nesse sentido, as fotos representam os estados e as setas representam as ações da criança. Então, essa representação não é artificial no sentido de que representa uma própria estrutura existente no comportamento da criança. Mas ainda, mais para frente, nós veremos como a própria composição das ações podem ser estudada por composições, né, nesse diagrama de setas. Aqui nós temos a representação do esquema de pegar, né? Então, a criança, no primeiro momento, está com a mãozinha aberta, aí ela fecha pegando o dedo, depois ela continua, né, com a pressão de pegar o dedo, né? Então, por isso a primeira seta aí mostrando ela fechando a mão e pegando o dedo, depois a seta se repetindo sobre o mesmo estado em qual ela mantém ativamente, né, executando essa ação. Aí nós temos a representação do esquema de audição-fonação, né? Tanto a aplicação do esquema de pegar, que a gente viu anteriormente, quanto esse de audição-fonação, são casos que nós vimos já em vídeos anteriores, então aqui nós estamos só fazendo a representação deles em termos de gráficos, que a gente depois vai ver melhor o que significa, ou seja, em termos desse diagrama de setas, né? Então, você tem aí no primeiro momento a criança escutando o som que ela vai buscar imitar, emitindo a sua voz, emitindo o som, de tal forma a imitar, na presença daquele som, aquele próprio som, que se torna um todo, né? Então, o esquema de audição-fonação é conjunto, não é só audifonação, né? Então ela começa a executar ouvindo, depois passa a fonação e depois continua novamente ativamente executando a fonação de tal forma a incorporar, né, assimilar aquele som aos seus esquemas de ação, como a gente viu. Aqui nós temos a representação do esquema de balançar, né, ou de chacoalhar, né? A criança, então, com um objeto na mão, numa posição primeiramente, depois em outra posição, e vai executando esse movimento de tal forma a chacoalhar o brinquedo, como a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, nós vimos aí esquemas primários e secundários e como eles podem, então, ser representados por esse sistema de diagrama de setas, né, de gráficos, como a gente vai ver. Aqui nós já temos a representação da coordenação de dois esquemas. No caso, coordenação ver-pegar, né? Trata-se de uma coordenação síncrona, ou seja, onde os dois esquemas de ver e de pegar são executados ao mesmo tempo. E nós temos aí, então, no primeiro estado, a criança com a mão aberta, né, olhando para a sua mão, e depois, no segundo estado, fechando a mão, né, abrindo e fechando a mão, como a gente viu num vídeo anterior, olhando para esse abrir e fechar a mão e, com isso, coordenando o seu esquema de ver e de pegar, né, por uma assimilação recíproca, como a gente viu. Vejam, então, que o diagrama permite também representar essa situação, mas, nesse caso, como a coordenação é síncrona, os dois ocorrem ao mesmo tempo, a seta indica a execução dos dois esquemas simultaneamente, ou seja, da própria coordenação. Nesse caso aqui, nós temos a representação de uma coordenação de esquemas, só que diacrônica, ou seja, onde uma ação é executada e depois outra ação é executada como ação meios de uma ação composta, né? Então, de novo, é uma situação que a gente já viu anteriormente, trata-se de cobrir na frente da criança um brinquedo que é de interesse dela, né? E ela, nesse caso, é capaz, então, de remover o obstáculo, né? Para então pegar o objeto que ela quer pegar. Então, essa ação composta de tomar posse do objeto, ela é composta de duas ações meios, que é retirar o obstáculo, afastar o obstáculo e depois pegar o objeto que se encontrava escondido atrás do
obstáculo. Com isso, a gente consegue representar uma ação composta diacrônica, né, de tal forma que essa ação composta é indicada por essa seta maior, né, que aí, no caso, está pulando o quadradinho do meio, né? Ou seja, o estado inicial dessa ação composta é a primeira, onde o objeto está coberto com um pano, né, com um obstáculo, e o final da ação é ele quando ele já tem o objeto em mãos. Colocado para ele esse fim de pegar o objeto que leva à execução dessa ação composta, para que ele atinja, ele necessita realizar essas duas ações. E com isso a gente mostra que consegue representar essa coordenação diacrônica das ações por meio desses diagrama de setas. Aqui, novamente, a gente pode ver, como em todos os outros casos, as duas propriedades, né? Cada seta estabelece um estado inicial e um estado final, e nesse caso se mostra, então, a relação dos estados inicial e final de cada subação com o resultado final e inicial da ação composta fim, mostrando, então, aquela estrutura inicial de par ordenado, que pode ser visto também, como todos os outros, como uma operação. Ele quer executar uma operação complexa, que é pegar o objeto que está escondido, e para isso ele precisa executar essas duas operações. Isso mostra uma certa coordenação de operações, como a gente viu no sentido lógico-matemático do observador observando essa estrutura no comportamento da criança, né? De tal modo, então, que essa estrutura do diagrama de setas representa uma própria estrutura de coordenação dos esquemas no sistema de esquemas de ações da criança. Há um certo, então, espaço, né, por enquanto a gente pode dizer entre aspas, ligado a esse diagrama de setas, né? E, por fim, é importante notar que essa representação se aplicou até agora a essas ações da criança, mas pode se aplicar à ação de qualquer ser humano, né? Inclusive adultos, inclusive a nós próprios, de tal forma que seria possível a gente fazer a representação dessa forma das nossas próprias ações no mundo. Então, com esse instrumental que a gente pode estudar a complexificação do sistema de esquemas de ação e a relação da estrutura do próprio sistema de esquema de ação com as noções lógico-matemática, físicas e de outras naturezas que vão surgindo no desenvolvimento do ser humano. Então, essa estrutura é interessante porque ela pode se aplicar em qualquer idade. Por fim, nós temos aqui a representação dos deslocamentos de um grupo prático de deslocamento. Como a gente viu, né, no próprio artigo do modelo, quando eu cito Piaget e Euler, que a criança desloca a si mesma o objeto de um ponto A a um ponto B, esse diagrama está representando a criança num certo ponto A da sala, depois indo para um ponto B, depois indo para um ponto C, depois indo para um ponto D, em torno do qual, desse objeto, ela pode ir, né, pelo lado direito, indo para baixo, né, a foto abaixo, ou indo pelo lado esquerdo, indo para cima, e as setas de retorno significa que ela pode, então, retornar para qualquer uma dessas posições. Então, essas setas indicam os deslocamentos mais diretos de um espaço ao outro, mas também a gente pode representar as composições que não estão aí representadas. Então, teriam setas entre todas as posições e figuras entre si, né? Esse diagrama estaria, então, completo de setas, que representaria, então, os deslocamentos possíveis que a criança pode fazer. E, na medida em que ela tem todos eles como esquema, ou seja, ela sabe que pode realizá-los, ela passa a ter, então, a noção de espaço, em função desses deslocamentos que ela consegue realizar. Então, nós vemos aí que existe uma estreita relação entre o digrafo dos deslocamentos, né, essa representação em termos de seta e das posições da criança, e o grupo prático de deslocamento da própria criança. E o fato da criança ter um grupo prático de deslocamento vai implicar que o digrafo tenha certas propriedades, como, por exemplo, a reversibilidade que está presente no grupo prático de deslocamento, significa que toda seta de um estado para outro vai ter um retorno. Bom, nós não vamos estudar aqui em detalhes essa relação. A ideia era só mostrar, então, como esses diagramas de seta ou de grafos, como a gente vai ver, possibilita a representação do sistema de esquemas de ação. E, em particular, aqui, a gente vê que aquele espaço que a gente disse que esse diagrama estabelece entre as posições, né, como se fosse deslocamento entre as posições, no caso dos deslocamentos no espaço da criança, ele revela um isomorfismo de estrutura, né? Então, mostrando como justamente essa representação diagramática
por dígrafos é extremamente útil para a análise dessa estrutura presente no próprio sistema de esquema de ações, que depois vai nos possibilitar, como já foi dito, analisar a constituição da noção de espaço, da noção de tempo, da noção de número, da noção de estruturas matemáticas e etc. Por hoje é isso, agradeço vocês terem visto até aqui.